Você vive em um campo de batalha invisível. As pessoas à sua volta lutam por poder, influência e controle, mesmo que façam isso sorrindo, oferecendo abraços e dizendo que querem o seu bem. O mundo não é justo. Nunca foi e nunca será. Aqueles que se recusam a enxergar isso vivem como peões em um jogo que não compreendem. Já os que abrem os olhos, como Nicolau Maquiavel e Sun Tzu, percebem a verdadeira estrutura do poder. Um pensa estrategicamente, o outro age com precisão cirúrgica. Juntos, formam uma mente imbatível, um plano perfeito para vencer o jogo da vida. Maquiavel ensina que o homem precisa ser astuto como a raposa e feroz como o leão. Ele não acredita na bondade como um princípio universal, mas sim como uma ferramenta, um recurso a ser usado quando for útil. Para ele, as aparências importam mais do que a verdade. Sun Tzu, por outro lado, ensina a vencer sem lutar. A guerra para ele não é uma questão de força bruta, mas de superioridade mental. A vitória vem da antecipação, da leitura do terreno, da manipulação do inimigo, até que ele mesmo se destrua. Pense nisso. Enquanto muitos estão ocupados tentando ser amados, você precisa aprender a ser temido com elegância. Isso não significa agir com brutalidade, mas sim com uma presença tão imperturbável que os outros hesitam antes de cruzar seu caminho. Maquiavel diria: é melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. E Sun Tzu completaria: a suprema excelência consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Um domina as emoções dos outros, o outro os leva ao erro com paciência. Você precisa se tornar alguém que observa mais do que fala, que analisa mais do que reage. O impulsivo é previsível e o previsível é fácil de derrotar. Maquiavel acreditava que o príncipe sábio deve sempre disfarçar suas intenções. Dizer a verdade é um luxo que só os poderosos podem ter. Para o resto de nós, a máscara é uma necessidade. Sun Tzu também alertava: todas as guerras são baseadas no engano. Ambos sabiam que a transparência é uma armadilha. Quem mostra, tudo se torna vulnerável, e quem é vulnerável cedo ou tarde é destruído. Por isso, cultive o silêncio. O silêncio é arma. Ele te permite observar sem ser notado, planejar sem ser interrompido e reagir sem ser previsto. Quando você cala, os outros falam, e quando eles falam demais, se traem. Maquiavel via o silêncio como um disfarce estratégico. Sun Tzu como uma forma de domínio do próprio espírito. Quem não se apressa, quem não se justifica, quem não se desespera, já tem meio caminho andado para a vitória. O inimigo mais perigoso é aquele que parece calmo, mesmo quando tudo à sua volta está em chamas. A guerra começa muito antes da primeira batalha. Começa no modo como você se posiciona no mundo, sua postura, sua energia, sua forma de olhar. Maquiavel recomendava que o príncipe se mostrasse virtuoso, mesmo que por dentro fosse calculista. A aparência da moralidade é um escudo poderoso. As pessoas acreditam no que veem, e Sun Tzu reforçava: quando forte pareça fraco, quando fraco pareça forte. O segredo é confundir. Fazer os outros subestimarem você ou acreditarem que você é exatamente o que eles esperam. Isso te dá vantagem. Um poder invisível, mas real. Nunca revele sua ambição. Nunca conte seus verdadeiros planos. Pessoas comuns acreditam que compartilhar tudo cria conexões, mas a verdade é que quanto mais você revela, mais as pessoas têm para usar contra você. Maquiavel diria: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Não importa o que você faz, importa o que eles acham que você é. Sun Tzu sabia que, para vencer, era necessário controlar as percepções, manipular o cenário ao redor,
até que a própria realidade favoreça sua causa. Seja como a água, que se adapta ao terreno, mas também como a rocha, que não se dobra à vontade alheia. Isso é equilíbrio. Sun Tzu chama isso de conhecer a si mesmo e ao inimigo. Maquiavel chamaria de saber quando ceder e quando esmagar. Nem sempre o caminho direto é o melhor. Muitas vezes, vencer exige dar um passo para trás, esperar o momento certo e então agir com uma precisão que não deixa espaço para reação. A estratégia é mais importante do que a força, porque quem pensa melhor, age melhor. E quem age melhor, domina. Aprenda a controlar a narrativa. Quem controla a história, controla a realidade. Isso é algo que tanto Maquiavel quanto Sun Tzu entenderam profundamente. O poder de moldar como os outros veem os eventos é mais forte do que qualquer exército. Se os outros acreditam que você é justo, mesmo sendo implacável, você venceu. Se eles acham que você é fraco, mas na verdade está apenas aguardando o momento certo, você está 2 passos à frente. A guerra é psicológica, é um jogo de percepção, e só vence quem entende isso. Desarme seus oponentes com gentileza, faça-os baixar a guarda. Maquiavel ensinava que a melhor forma de destruir um inimigo é fazendo com que ele não se sinta como tal. E Sun Tzu dizia que o maior general vence sem precisar levantar a espada. Manipular não é gritar, não é forçar, é guiar, sutilmente. É fazer o outro pensar que está no controle, quando, na verdade, ele está seguindo exatamente o caminho que você traçou. O poder verdadeiro não se mostra. Ele se sente, ele age sem ser visto. Pessoas comuns reagem, pessoas estratégicas criam o cenário. Você precisa parar de ser jogado para todos os lados pelas circunstâncias. Comece a agir como um jogador, não como uma peça. Maquiavel aconselha o príncipe a criar situações favoráveis antes mesmo que o problema apareça. Antecipar é dominar. Sun Tzu reforça: a vitória é reservada àqueles que estão dispostos a pagar o preço. E muitas vezes o preço é o silêncio, o autocontrole, a paciência. 3 virtudes que parecem frágeis, mas escondem uma força brutal. A sabedoria maquiavélica ensina que a ética pode ser dobrada quando a sobrevivência está em jogo. Não se trata de ser cruel por gosto, mas de entender que o mundo não recompensa ingenuidade. Já a sabedoria de Sun Tzu revela que evitar a guerra é mais inteligente do que vencê-la. Por isso, o verdadeiro poder está em saber quando lutar e quando se afastar, quando impor autoridade e quando se esconder na sombra, quando intimidar e quando seduzir. E esse discernimento só vem com observação, estudo e experiência. As pessoas mostram quem são nos pequenos detalhes. Você só precisa observar com atenção o modo como tratam os que não podem oferecer nada, o modo como reagem à adversidade, o modo como falam dos outros quando esses não estão presentes. Tudo isso é material estratégico. Maquiavel observava o caráter das pessoas como um cientista examina um experimento. Sun Tzu olhava para os padrões, as repetições, os ciclos de comportamento, porque quem entende o padrão de alguém entende como derrotá-lo sem esforço. Você precisa se acostumar com o desconforto de parecer distante, porque ser acessível demais é uma fraqueza. As pessoas só valorizam aquilo que não conseguem ter com facilidade. Maquiavel sabia que o príncipe deve manter uma certa distância emocional de seus súditos. Aproximar-se demais é permitir que te conheçam, e quanto mais te conhecem, mais pontos fracos descobrem. Sun Tzu, por sua vez, ensinava a ocultar não apenas os planos, mas também o próprio espírito. Aquele que age com neutralidade e calma, mesmo diante do caos, confunde o adversário. Jamais se apresse em responder, em decidir, em tomar partido.
O silêncio estratégico é uma forma de domínio. Aquele que fala primeiro revela onde está. Quem reage rapidamente mostra o que sente. E quem mostra o que sente se torna alvo fácil. A paciência é uma das armas mais subestimadas da guerra psicológica. Maquiavel usava o tempo como uma ferramenta política. Sabia que, muitas vezes, a melhor decisão é esperar. Esperar que o adversário cometa um erro, que a situação mude, que o terreno se torne favorável. Sun Tzu dizia: o bom guerreiro vence primeiro, depois vai à guerra. A vitória começa na mente. Aprenda a arte de não parecer perigoso. Seja como a serpente que se arrasta silenciosa na relva, sem alarde. A verdadeira força está em ser subestimado. O poderoso que se apresenta como frágil atrai a arrogância dos inimigos. E a arrogância deles é sua vantagem. Maquiavel alertava para o uso das aparências. Ser temido não exige gritar ou ameaçar. Exige postura, frieza e um certo grau de mistério. Sun Tzu reforçava: se você é capaz, finja ser incapaz. Porque o que os olhos veem raramente é o que realmente está acontecendo. Não discuta. Observe. Ouça mais do que fala. A necessidade de se explicar é um sinal de fraqueza. Quando você se explica demais, transmite insegurança. Aquele que sabe o que faz e por que faz, não precisa justificar suas ações a ninguém. Maquiavel via a política como o reino da dissimulação. Nem sempre a verdade deve ser dita. Nem sempre a moral deve ser seguida. O que importa são os resultados. Sun Tzu concordaria. A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Falar demais é tática, sem estratégia. É barulho que entrega o plano. Você precisa dominar sua linguagem corporal. Seus gestos, sua postura, seu olhar. Tudo comunica, mesmo quando você não diz uma palavra. Um homem que entra em um ambiente e atrai olhares sem falar nada já está vencendo. Maquiavel compreendia a importância da imagem. Ele sabia que o governante precisa inspirar respeito, mesmo quando não tem poder real. E Sun Tzu sabia que a impressão que se causa nos outros define o desenrolar da batalha. Ser subestimado pode ser tão útil quanto ser temido. Depende do que você quer alcançar. Nunca revele o que te afeta. Nem seus medos, nem suas frustrações, nem suas vontades. A transparência emocional é um convite ao controle externo. Quem sabe o que te fere, te domina. Maquiavel acreditava que o príncipe não deve confiar em ninguém, exceto em sua própria capacidade de análise. Já Sun Tzu recomendava ocultar não só os planos, mas também o espírito, o ânimo, o estado interno. Ser uma incógnita é uma forma de força. Ninguém ataca com precisão aquilo que não compreende. Aprenda a agir com frieza, mesmo diante da traição. A raiva impulsiva é uma armadilha. O inimigo quer que você reaja no calor do momento, porque sabe que ali você erra. Maquiavel era calculista, sabia que a vingança fria é muito mais eficaz. O timing da resposta define se ela vai funcionar ou não. Sun Tzu ensinava: aquele que se irrita facilmente pode ser provocado. Logo, ser imperturbável é uma forma de se tornar invulnerável. A serenidade é uma parede que os ataques emocionais não conseguem atravessar. Entenda que muitas vezes o confronto direto é o pior caminho. Você pode vencer uma briga e perder a guerra. Quando a vaidade entra em cena, a razão desaparece. Maquiavel alertava sobre a importância de escolher bem os inimigos. Um inimigo fraco pode ser útil. Um inimigo forte, se desafiado sem preparo, pode te destruir. Sun Tzu era mestre na arte da não confrontação. Ele acreditava que o melhor plano é sempre aquele que evita a luta desnecessária. Vencer sem lutar é a forma mais elevada de vitória. Você precisa dominar o ambiente em que está inserido.
Isso exige leitura constante. Quem está falando mais? Quem está observando? Quem tenta se impor? Quem evita conflitos? Tudo isso revela hierarquias invisíveis. Maquiavel via o jogo político como um teatro. Todos atuam. E só os inteligentes percebem quem realmente está dirigindo a peça. Sun Tzu diria que o general sábio conhece o campo de batalha como conhece o caminho de casa. O mundo social é um campo de guerra disfarçado de convivência. Você precisa enxergar isso. Não banque o moralista. A moral muda conforme o tempo, o lugar e o interesse. O que é considerado certo hoje pode ser visto como absurdo amanhã. Maquiavel alertava contra os falsos moralistas, que usam a virtude como fachada para dominar os ingênuos. Sun Tzu evitava entrar em discussões sobre o bem e o mal. Ele queria vencer. A vitória é o critério supremo. Quando você finge ser movido por princípios elevados, mas na verdade quer apenas se proteger ou se promover, você está aplicando a estratégia maquiavélica com eficiência. Quando entende que não precisa convencer ninguém, apenas mover as peças certas, você está pensando como Sun Tzu. Nunca seja previsível. Quando os outros sabem o que você vai fazer, eles se preparam. Por isso, surpreender é uma arte. Maquiavel dizia que o príncipe deve ser versátil, adaptar-se como a natureza, mudar conforme as circunstâncias. A rigidez é inimiga do poder. Sun Tzu também reforçava isso. Mude suas táticas para enganar o inimigo. A previsibilidade é uma forma de suicídio estratégico. Você precisa ser uma tempestade imprevisível, não uma rotina monótona. Não. Seja guiado pela necessidade de aprovação. Quem precisa ser aceito por todos se torna escravo do olhar alheio. Maquiavel dizia que um líder deve estar disposto a ser odiado, se isso for necessário para manter o poder. A busca por aceitação é uma fraqueza mortal. Sun Tzu sabia que o comandante que busca agradar a todos compromete a estratégia. O verdadeiro poder nasce da independência emocional. Quando você não precisa da validação de ninguém, você age com liberdade. Crie alianças, mas nunca dependa delas. Maquiavel dizia que as alianças servem enquanto forem úteis. Quando deixam de ser, devem ser descartadas sem culpa. A lealdade incondicional é para os tolos. O estrategista sabe que tudo é temporário. Sun Tzu via as alianças como ferramentas que deveriam ser usadas com cautela. Conheça o aliado como conhece o inimigo. Porque muitas vezes o aliado é um inimigo em potencial, esperando o momento certo para agir. Por isso, confie nos seus próprios recursos, não nos outros. Não subestime o poder da dúvida. Quando você deixa os outros em dúvida sobre quem você é, o que quer, o que pensa, você os mantém em alerta. A dúvida gera tensão. A tensão gera erro. Maquiavel via a ambiguidade como uma ferramenta política. Um príncipe que nunca deixa claro se está com você ou contra você tem o poder de controlar seus atos. Sun Tzu ensinava que a arte da guerra é de vital importância para o Estado. E parte dessa arte é fazer o inimigo viver na incerteza. Seja cortês, mas não íntimo. Gentileza estratégica abre portas. Intimidade abre vulnerabilidades. Maquiavel diria: mantenha seus subordinados satisfeitos, mas não próximos demais. A proximidade gera permissividade. A distância impõe respeito. Sun Tzu, com sua sabedoria oriental, ensinava a agir com suavidade, mas com firmeza. Quem trata todos com uma mistura de respeito e frieza mantém o controle da situação. A chave para vencer o jogo é entender que você está jogando o tempo todo. Até quando acha que está descansando, alguém está observando, calculando, se posicionando. Por isso, pense como Maquiavel. Analise, finja, esconda, manipule. E haja como Sun Tzu. Observe,
Espere, ataque com precisão. Não importa se o campo de batalha é o trabalho, a família, o amor ou a política. A lógica é sempre a mesma. Quem domina as regras invisíveis do jogo, domina o jogo inteiro. Poder não se recebe, poder se toma. Mas antes de tomar, é preciso entender como ele circula. O poder raramente está onde parece estar. Ele não está apenas nos cargos, nos títulos, nas coroas. Ele está nos fluxos de atenção, de influência, de medo. Maquiavel compreendia isso com profundidade. O príncipe só reina de fato quando consegue controlar as percepções. Sun Tzu também sabia: vencer não é impor força bruta, mas manipular o campo invisível da batalha. O verdadeiro jogo se vence antes mesmo de começar. Você deve aprender a atuar em camadas. Uma coisa é o que você mostra, outra é o que você realmente quer. E outra ainda é o que os outros pensam que você quer. A vitória está em controlar todas essas versões ao mesmo tempo. Maquiavel dizia que é melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Mas o mais poderoso é ser amado enquanto se é temido, sem que percebam que o medo é o que mantém o amor. Sun Tzu diria que você deve ser como a água, adaptável, fluida, mas com força para esculpir montanhas. Não se apegue à ideia de justiça. A justiça, no mundo real, é um conceito moldado por quem tem força para defini-lo. O que é justo, para você pode ser destrutivo para outro. Maquiavel entendia que governar exige fazer o que precisa ser feito, mesmo que isso vá contra o senso comum de moral. Ele escreveu que os fins justificam os meios. Sun Tzu, por sua vez, era pragmático. Ele não falava sobre justiça, mas sobre eficácia. O caminho mais curto para a vitória é o que deve ser seguido, mesmo que não seja o mais bonito. Evite o excesso de emoções. Emoções intensas produzem reações visíveis, e reações visíveis são vulnerabilidades. Se você quer jogar o jogo como um mestre, precisa observar suas emoções sem se afogar nelas. Maquiavel não recomendava agir por impulso. Ele via na racionalidade um escudo contra a manipulação. Já Sun Tzu entendia que o controle emocional é parte da disciplina do guerreiro. Quem mantém a serenidade enquanto todos se desesperam já está em vantagem. Use o tempo como arma. O impaciente quer resultados imediatos. O estrategista sabe que certas vitórias só florescem com o passar das estações. Maquiavel aconselhava a saber quando agir com pressa e quando esperar. O timing é tudo. A precipitação destrói até os melhores planos. Sun Tzu reforçava que o bom comandante observa o céu, a terra, o inimigo e só então se move. O tempo certo é silencioso, ele não se anuncia. Mas quem aprende a senti-lo, governa sobre os que vivem no impulso. A manipulação eficaz não parece manipulação. Ela se disfarça de inspiração, de amizade, de ajuda. Os grandes manipuladores não forçam, eles seduzem. Maquiavel compreendia o poder da sedução política. Ele sabia que é mais fácil influenciar quando o outro acredita que está decidindo por conta própria. Sun Tzu pensava de forma semelhante: conquiste o inimigo sem lutar. O maior controle é aquele que o outro nem percebe estar sofrendo. Nunca acredite que você chegou ao topo. O topo é sempre provisório. Sempre existe alguém planejando sua queda. A paranoia, em doses controladas, é um combustível poderoso. Maquiavel diria que o príncipe sábio suspeita até dos amigos. A confiança cega é um luxo que os poderosos não podem se permitir. Sun Tzu ensinava que o general que ignora os espiões está cego para metade do campo de batalha. Vigiar, suspeitar e antecipar é uma obrigação, não uma falha de caráter. O silêncio pode ser mais agressivo que o grito. Quando alguém espera uma reação sua e você simplesmente não reage, você está no controle. A ausência de resposta cria tensão, medo, especulação.
Maquiavel valorizava o silêncio estratégico. Ele sabia que muitas vezes o silêncio é mais eloquente que 1000 palavras. Sun Tzu via o silêncio como uma forma de ocultação. Quando forte, pareça fraco. Quando próximo, pareça distante. E às vezes, o mais poderoso é o que nem sequer se pronuncia. Entenda o valor da escassez. O que é abundante perde valor. Isso serve para sua presença, suas palavras, suas ideias. Se você se expõe demais, se torna comum. Se se afasta na medida certa, se torna desejado. Maquiavel usava a escassez como ferramenta de controle social. O líder que se faz raro é mais respeitado. Sun Tzu ensinava a ocultar suas forças e expor fraquezas falsas, criando uma ilusão de oportunidade ao inimigo. Ser raro, imprevisível e intangível é uma forma de proteção. Nunca diga tudo o que pensa, nem pense tudo o que sente. Existe um abismo entre a sua mente e o mundo. O que você expõe vira arma nas mãos erradas. Maquiavel recomendava que o príncipe soubesse mentir quando necessário, não por desonestidade, mas por autopreservação. Já Sun Tzu sabia que um plano revelado é um plano arruinado. O segredo é a alma da estratégia. O silêncio é o berço do poder. Construa reputação com paciência e destrua com precisão. A reputação é uma fortaleza invisível que repele ataques. Mas ela também pode ser uma prisão se você se apegar demais a ela. Maquiavel dizia que um príncipe deve parecer virtuoso, mesmo que não o seja. Aparência de bondade atrai apoio. Aparência de força impõe respeito. Sun Tzu diria que a reputação é o primeiro passo da guerra psicológica. Se todos acreditam que você é invencível, ninguém ousará testá-lo. E se ousarem, já estarão derrotados pela própria dúvida. Domine o espaço ao seu redor. Onde você se senta, onde você olha, para quem você dá atenção, tudo isso comunica hierarquia. O espaço é simbólico. Aquele que controla o espaço, controla a atenção. Maquiavel sabia que o palco da política é coreografado. Nada é acidental. Sun Tzu compreendia que o terreno da batalha é parte da estratégia. O espaço é uma ferramenta. Posicione-se onde os outros não conseguem te atingir. Envolva os outros no seu jogo sem que percebam. Deixe que pensem que estão ganhando, que estão no controle. Dê pequenas vitórias para que abaixem a guarda. Maquiavel sabia jogar o jogo da vaidade. Elogiar estrategicamente é uma forma de manipular. Sun Tzu ensinava que o guerreiro sábio cria armadilhas com recompensas falsas. Quem corre atrás do que brilha não percebe o buraco no caminho. Você não precisa lutar contra todos, só precisa fazer com que lutem entre si. Não acredite em neutralidade. Todo mundo está jogando algum jogo. Até o que diz que está de fora já fez uma escolha. Maquiavel via o mundo como uma disputa constante por influência. A ilusão de imparcialidade é apenas uma máscara usada por quem quer observar sem ser notado. Sun Tzu sabia que até a natureza toma partido. O vento, a chuva, a geografia, tudo pode se alinhar contra ou a favor de você. O que você precisa é perceber os vetores invisíveis. Ninguém está neutro, nem você. Crie alternativas onde só há dilemas. Quando alguém te apresenta duas escolhas, crie a terceira. Maquiavel via a política como um jogo de alternativas ocultas. O verdadeiro poder está em moldar o jogo, não apenas em escolher uma das cartas. Sun Tzu dizia: invoque o inesperado. Quando o inimigo espera que você corra ou lute, permaneça parado. Quando espera sua rendição, avance. Quando esperas sua raiva, sorria. Criar o imprevisível é criar poder. E, acima de tudo, nunca se esqueça: o jogo não acaba. Não existe linha de chegada. Não existe trégua. Não existe zona neutra. Todo encontro é um embate. Toda conversa é uma negociação.
Toda fraqueza é uma brecha. Pensar como Maquiavel é entender os bastidores da aparência. É ver o jogo político onde os outros veem apenas convivência. Agir como Sun Tzu é transformar cada passo em uma tática, cada gesto em uma estratégia. Dominar o jogo é ser o arquiteto invisível por trás dos movimentos dos outros. É ser a mão que gira a engrenagem sem jamais ser vista. É sorrir com cortesia enquanto manipula o tabuleiro inteiro. Quando você pensa como Maquiavel, suas decisões são frias, calculadas e eficazes. Quando você age como Sun Tzu, suas ações são invisíveis, sutis e fatais. E quando você une os dois, se torna perigoso de um jeito que ninguém consegue prever. Não há espaço para ingenuidade. O mundo não recompensa quem espera justiça. Ele recompensa quem entende a dinâmica do poder. Quem observa, planeja e age com frieza. Quem não se exibe, mas cresce em silêncio. Quem sabe esperar. Quem usa a arte da ilusão. Quem não quer vencer uma disputa, mas dominar o campo de jogo. O poder não se alcança por sorte. Ele se conquista com estratégia. Você não precisa ser o mais forte. Só precisa ser o mais inteligente. Só precisa fazer os outros acreditarem que estão vencendo. Só precisa desaparecer no momento certo. Só precisa observar o que ninguém vê. Só precisa usar o silêncio como arma. Só precisa ser como a água, suave, flexível, mas devastadora quando encontra o ponto certo. O verdadeiro jogador nunca mostra suas cartas. Ele mostra o que os outros querem ver. Quando você dominar essa arte, tudo muda. As pessoas ao seu redor passam a se mover conforme suas decisões, sem perceber. Você dita o ritmo, define o clima, inspira temor sem levantar a voz, conquista sem prometer nada, e quando os outros perceberem, será tarde demais, porque você já não estará jogando. Você será o próprio jogo.